para amar. Op, 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 op. Op, 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 op. Sobremesas são assim, pessoas querem sim bolo de fubá. Guloseimas vão deixar o almoço e o jantar mais doce ao paladar. Sobremesas são assim, pessoas querem sim ameixas no manjar. E me dá sua boca pra provar mousse de maracujá. Olá, eu tô aqui me arrumando. Eu tenho um cabelinho aqui, gente, baixo. Voltamos! Vamos seguir com a nossa edição. Eu vou compartilhar com o pessoal do Zoom a minha telinha aqui de texto. Eu gostei, Dora. Vi aqui de cantinho. Já já eu também quero uma. Vamos lá, eu acho que a tela chegou. Certo? Aí, tô pro Face também? Acho que tá. Vamos em frente, gente. Estamos então editando o texto da Chapeuzinho Vermelho que fizemos em conjunto. Vou seguir aqui da cena 4, se não me engano, 4. Tá bom? O lobo percebeu. Vou ler o finalzinho aqui. Então, sugiro que desvie e colhe algumas flores para que sua avó fique mais animada. A menina faz uma pausa, olha para um lado e para o outro. O lobo percebeu que a Chapeuzinho Vermelho relutava, que eu pus no passado, tá? Relutava. Então, em uma ciranda de emoções, refletiu. Será que Será que ela desconfia de minhas intenções? Se não fizer o que eu digo, a ataco aqui e agora. Ninguém saberá. Sempre consigo meus objetivos. Todas as histórias, sempre engano os protagonistas. Caso o resultado seja negativo, me queixo para a sociedade protetora dos animais. Algumas espécies de lobo estão em extinção. Eles sempre nos defendem. Finjo sempre um olhar triste e consigo sempre atuar. Vou tirar um. Vou tirar o primeiro sempre. Tenho lá na frente, então. Sempre consigo meus objetivos. Aí o segundo sempre eu tirei. Tem um terceiro. Quanto sempre? Vou tirar. Vou deixar eles sempre nos defendem. É bom, porque a gente sabe que esse lobo é mau. Então eu vou ler de novo esse trechinho. Sabe o que eu tô achando? Que esse trechinho que eu li parece uma reflexão antes do atacar ou não atacar. Eu vou ler de novo. Sempre consigo meus objetivos. Todas as histórias, sempre engano os protagonistas. Caso o resultado seja negativo, me queixo para a sociedade protetora dos animais. Algumas espécies de lobos estão em extinção. Eles sempre nos defendem. Finjo um olhar triste, atuar, enganar os protagonistas. Não me importo com minha fama e que me chamem de lobo mau. Que barato.
Então percebo que Chapeuzinho Vermelho concorda em colher flores. Então peraí, aqui é uma grande reflexão quanto eu sempre vou conseguir, eu sempre consigo meus objetivos. Mesmo que eu mantenha a minha fama de mal, sempre consegue os objetivos. Aqui, será que ela desconfia das minhas intenções? Já sei. Vou fazer uma edição aqui. O que eu marquei em azul, para vocês que estão vendo no Zoom, é um trechinho de: se não fizer o que eu digo, ataco aqui e agora. Ninguém saberá. Isso é uma decisão quanto ao que fazer, a decisão da nossa sequela. Eu tirei ela dali, coloquei no finalzinho. O lobo percebeu. Deixa eu voltar, eu vou voltar do azul, tá, gente? Só para eu sentir se deu certo. A menina faz uma pausa, olha para um lado e para o outro. O lobo percebeu que Chapeuzinho Vermelho relutava, então, em uma ciranda de emoções, refletiu: será que ela desconfia das minhas intenções? Sempre consigo meus objetivos. Em todas as histórias, sempre engano os protagonistas. Caso o resultado seja negativo, eu me queixo para a Sociedade Protetora dos Animais. Algumas espécies de lobo estão em extinção. Então, eles sempre nos defendem. Finjo um olhar triste, consigo atuar e enganar os protagonistas de contos infantis e fábulas. Eu vou deixar só protagonistas. Protagonistas, vão ficar subentendido. É uma teatro. Finjo um olhar triste e consigo atuar e enganar os protagonistas. Não me importo com minha fama e que me chamem de lobo mau. Aí, gostei, acho que ficou bom assim. Se ela, Chapeuzinho, né? Se ela, eu sempre, será que ela tá, gostei de como ficou. Se ela tá desconfiando de mim, se ela não fizer o que eu digo, a ataco aqui e agora, ninguém saberá. É a decisão da sequela. Ótimo, temos uma sequela inteirinha aqui. Bonitinha. Ok? Deixa eu lembrar, é a 4, né? Só ver o que foi determinado. 4. Ah, tá. Vou em frente, tá? Então aqui tem uma sequelinha no meio. Se ela não fizer o que eu digo, a ataco aqui e agora. Ninguém saberá. Então percebo que Chapeuzinho Vermelho concorda em colher flores. O que Chapeuzinho fez para o lobo perceber que ela concordou? Vou colocar uma coisa aqui, deixa eu ver. Aonde você vai com essa cesta? Ela me responde que visitará sua avó que está doente, conteúdo. Então sugiro que desvie e colha algumas flores. E a sua avó fica mais animada. Ela faz uma... olha para um para o outro, sugiro que escolha algumas flores. Vou colocar ela falando. Onde ficam as... opa, as flores que você falou? Vamos colocar talvez esteja fraco, gente, em termos de qualidade de texto, mas é só para a gente conseguir colocar um movimento, depois a gente vai melhorando. O importante é ter a ação e a reação. Então tá. Ela perguntou. Ele tá lá na sequela dele, ela olhou para um lado, olhou para o outro, ele pensou, ela tá desconfiada de mim, vou aguardar. E aí ela diz, onde ficam as flores que você falou? Ela perguntou. Ela virou a cabeça, tentando colocar um movimento, ela virou a cabeça. Não, ela coçou o queixo, ela não virou a cabeça não, ela coçou o queixo, só para ter uma ação, ela coçou o queixo. Queixo. Como que escreve queixo? X ou com CH? Com X. Onde ficam as flores que você falou? Ela coçou o quê? Então, o lobo, estou colocando no passado, percebeu que Chapeuzinho Vermelho concordava em colher flores pelo caminho mais longo. Acho que agora foi. Onde ficam as flores que você falou? Ela coçou o queixo.
Então o lobo percebeu que Chapeuzinho Vermelho concordava em colher flores pelo caminho mais longo. Indicou uma trilha distante, onde há um caminho floral. Então, um caminho floral, trilha distante, não preciso do caminho mais longo que eu, enxerida, coloquei ali. Então o lobo percebeu que Chapeuzinho Vermelho concordava em colher flores. Indicou uma trilha distante, onde há um caminho, um campo floral. Indicou uma trilha distante, onde há um campo floral. Ela obedeceu e correu para a casa da avó. Não, ela correu pela trilha. Ela... A palavra não é obedecer, é tipo concordar, seguir. Ela... Deixa eu pegar aqui meu... Deixa eu ver se alguém coloca no bate-papo para mim, gente. Outra palavra. Eu não queria... Eu não tô lembrada da palavra que eu quero, tá? Vou ver se eu acho outra. Indicou uma trilha distante onde há um campo floral. Ela seguiu a indicação. Vamos lá. Ou concordou com a... seguiu. Sueli acedeu. Bom, Manu assentiu. Os dois são muito bons. Assentiu. Dois são... Qual deles eu coloco, gente? Assentiu ou acedeu? Vou colocar assentiu. Assentiu me dá uma impressão de quase que ela movimentou a cabeça assim, né? Eu vou colocar o assentiu. Eu agora iria para o dicionário, se eu fiquei em dúvida, para escolher. Mas eu vou colocar o assentiu pela impressão que me dá, tá bom? Na próxima edição eu procuro isso. E ela assentiu e foi embora. Foi embora? É. E foi embora. Era isso que ela tinha que fazer, né? É isso. Deixa eu ver. Indicou uma trilha distante onde há um caminho floral. Ela assentiu, agradeceu, vamos botar um agradeceu, e foi embora. Acabamos a 4, acho que tá ok. Caminho do Rio, mas vai dar tempo. Ah, tá. Aqui tem outra 4. Vamos ver se tem sequela do caminho. Então, deixa eu ver se tem alguma pergunta. Tá. Então o lobo percebeu que o Chapeuzinho Vermelho concordava em colher flores, indicou uma trilha distante onde há um campo floral. Ela sentiu, agradeceu e foi embora. Vou de novo, cena 4, ponto de vista do lobo. Chapeuzinho está colhendo flores e eu vou deixar o pergunta. E o lobo pergunta: você já conhece o caminho das flores? Chapeuzinho diz que não, balançando a cabeça. E o lobo continua. Você está vendo essa trilha à esquerda? Chapeuzinho olha para a esquerda. Deixa eu só colocar aqui, então, falta um travessão. Chapeuzinho olha para a esquerda. Eu preciso separar o movimento da Chapeuzinho da fala do lobo, senão parece que foi a Chapeuzinho que falou. Você está vendo essa trilha à esquerda? Ele apontou. Chapeuzinho olhou para a esquerda. E ele continuou falando. É só ir reto que você encontrará flores diferentes, com cores e perfumes inigualáveis. O caminho é maravilhoso. E além das flores, você também pode admirar as borboletas e o canto dos pássaros. Chapeuzinho se lembrou das recomendações da mãe e ficou pensativa. Não estamos no ponto de vista da Chapeuzinho. Então a gente tira o que é interno e coloca externo. Chapeuzinho coçou a cabeça. Vocês estão vendo? Eu não tenho muita criatividade em movimentação, tá? Mas técnico não tem que ter criatividade. Quem tem criatividade é autor. Depois o autor vai arrumar. Chapeuzinho coçou a cabeça. Sentindo que a menina estava indecisa, ótimo, aí ele sentiu, ela fez um movimento e ele sentiu. Isso aqui, ela vai coçar a cabeça, vai ser azul. Opa!
Chapeuzinho coçou a cabeça, sentindo que a menina estava indecisa. O lobo acrescentou: indecisa é interno, poderia ser verde, só que quem está sentindo é o lobo, então é rosa. Sentindo que a menina estava indecisa, o lobo acrescentou: ventão travessão. Esse caminho é bem seguro e termina na clareira, bem perto da casa da sua avó. Eu acabei de vir por ele e vi flores maravilhosas. Ele só é um pouquinho mais longo, é o lobo ainda. Ele só é um pouquinho mais longo, mas se você se atrasar uns minutinhos e chegar com flores que farão sua avó melhorar, tudo ficará bem, não é mesmo? Não é? Verdade, obrigada, seu lobo. Enquanto Chapeuzinho seguiu pelo caminho das flores, o lobo, sorrindo e esfregando as mãos, falou baixinho. Beleza, falou, tá aqui. Beleza. Além de uma refeição, também vou conseguir uma bela sobremesa, mas tenho que me apressar para chegar à casa da vovó antes da Chapeuzinho. Será que dá tempo? Já sei. Vou pelo caminho do rio. Lá na frente, entro pelo atalho e chegarei bem mais rápido. Vai dar tempo, sim. O lobo começou a correr rumo à casa da avó. Começou é sinônimo de correu. Vou tirar esse começou. Correu rumo à casa da avó. Uma coisa só que eu vou aproveitar para fazer. Então aqui aconteceu o seguinte nessa cena. A cena 4, ela pede que o desfecho termine com a menina dizendo que vai pelo caminho das flores. Aí entramos em sequela para uma reflexão do lobo. Aqui, essa autora colocou a reflexão como uma fala. Ele falou baixinho, por isso está em azul ainda. Aqui também vou colocar em azul. Só que essa autora não fez a sequela. Tudo bem, por mim tudo bem, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou aproveitar que a gente está aqui aprendendo, refletindo, e vou pensar e vou fazer uma alteração. Vou transformar isso em uma sequela. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu preciso transformar azul em rosa. Quando eu transformo o rosa em azul, eu coloco um movimento externo. Isso quer dizer que para eu transformar em rosa, eu tenho que retirar qualquer movimento externo. Aqui, o travessão me indica que tem um movimento externo e o falou baixinho também. Então vamos mudar. Enquanto o Chapeuzinho seguiu pelo caminho, o lobo ficou sorrindo, esfregando as na mente, planejava os próximos passos. Eu só estou colocando isso para dizer que ele foi pensar, tá? E aí, olha lá. Ele ficou sorrindo e esfregando as mãos. Na mente, planejava os próximos passos. Eu estou colocando aqui uma coisa em verde, porque eu estou dizendo que ele vai planejar, e esse é um saber de narrador, porque eu estou sabendo, eu nem vi o narrador que está falando, né? Ninguém viu. Na mente, planejava os próximos passos. E aí vai entrar, vai mostrar ele pensando e planejando. Opa, rosa. Rosa, eu vou. Rosa. Ok. Meu computador não quer marcar de rosa, mas a gente faz assim, um plim e todo mundo tá vendo em rosa. Tá bom? Vamos ficar combinado pra gente, então, que esse trecho que tá marcadinho em azul para vocês que estão vendo aí na tela é o trecho de sequela, é um trecho interno que a gente transformou. Ele só não está marcado porque agora durante o compartilhamento meu computador não está querendo marcar, tá bom? Só por isso. Vamos em frente. Beleza.
Dora, a versão final ficará show, tá muito bom. Que legal, Dora, eu também acho que vai ficar maravilhoso. Rosana quer fazer uma pergunta. Faça a pergunta, Rosana. Tem uma alternativa? Espera aí que agora que entrou o seu som aqui para mim. De novo. Oi? Oi? Foi. Então, eu não tenho a prática que você tem para fazer isso. Por exemplo, na questão da versão do lobo, eu considero o lobo como sendo um lobo mau. Esse seria uma alternativa para alguns tempos verbais. Por exemplo, o lobo, como ele é mau, falaria em primeira pessoa, em presente. A Chapeuzinho, no passado. Não sei se eu me faço clara. Por exemplo, se o lobo fosse uma... ele seria... a história seria contada por um narrador. Pode ajudar para a gente fazer um texto sem domínio? Não sei se eu fui clara. Usar os tempos verbais de uma forma usada, né? Por exemplo... Você está dizendo colocar... Ele é mau, ele fala em primeira pessoa, ele é... ele fala em presente. E a Chapeuzinho vem caso passado, ela repetir essa. Não sei se é uma forma de se aproximar sempre. No caso, se for como eu te entendi, seria na mesma cena, na mesma narrativa, um fala no presente, outro fala no passado. Por que que isso não funciona no seguinte sentido? Ambos estão no presente. Mesmo que seja o ponto de vista, essa cena, o ponto de vista é do lobo. Mas é o presente da Chapeuzinho. Eu estou narrando no passado. Tá? Então, você vê aqui, por exemplo, o lobo pergunta, quando ele pergunta e tem travessão, ele pergunta: você conhece o caminho das flores? Certo? Se eu estivesse narrando, eu diria, naquele dia, o lobo primeiro perguntou a Chapeuzinho se ela já conhecia o caminho das flores. É tempo de narração. Eu não posso colocar dois personagens vivendo no presente dos personagens falando em tempos verbais diferentes. É como se eu estivesse conversando com você e tudo eu falo em passado. Você fala: oi, Camila, você tá boa? Você está bem? Eu falo: eu estive. Quer dizer que no presente eu não tô. É um tipo de informação. Eu não posso fazer isso na mesma cena, tá? Eu posso optar por colocar ou em primeira pessoa ou em terceira pessoa a narrativa inteira. Clássico, estamos falando de clássico. Moderno, você pode fazer o que quiser. O único jeito da gente saber o que vai acontecer de interpretação para o leitor é fazendo e colocando no papel para a gente poder ler e avaliar. Tá? Uma narrativa moderna, porque ela pode fazer qualquer coisa. Você pode colocar todas as falas dela, da Chapeuzinho, no presente e todas as do lobo no passado. E aí tem que verificar. Em uma narrativa clássica, nunca. Na mesma cena, vou te dizer, pensa comigo. A cena, a gente tem dois personagens vivendo essa cena, o lobo e a Chapeuzinho. E temos, por condição de ser uma narrativa, um narrador. Alguém que está sobre esse texto, sobre essa história e que tem um conhecimento de tudo. Se você narrar em primeira pessoa, tudo vai ser de um único ponto de vista. Eu vou falar de uma coisa agora que eu acho que me coçou quando você falou. Você falou, o lobo ele se acha mal, tal. Opa, porque você tem que... Foi você? Então eu posso soltar. O lobo,
hora que está o ponto de vista dele, ele pode se achar a pessoa mais boa do mundo. Isso quer dizer que ele não vai ter pensamentos como o da cena 4, que é a sua, Rosana. Ele não vai ter pensamentos como eu sempre me dou bem. Ele pensaria outra coisa. Esse lobo dessa cena, ele sabe que ele é mau. Ele sabe que chamam ele de mal e ele sabe que tudo que ele faz é para enganar. Porque tá falando aqui. Ele tá falando, tá na cabeça dele. A gente pode dizer que esse rosa que eu tô falando que é a cabeça dele seria o narrador, é um narrador que sabe, tá? Se estivéssemos no ponto de vista da Chapeuzinho, aí depende do que a Chapeuzinho acha dele. Rosana, me diz, põe pra mim no chat se você não quiser soltar o áudio e tal. Mais ou menos isso, tá? Porque ao criarmos uma narrativa, estamos entrando num jogo de ficção, num jogo fictício em que, mesmo que seja verdade, fatos reais, tá? Tô falando estamos narrando. Narramos jogo fictício, em que existe alguém que conta e alguém que ouve. O narrador pode estar em cena, tá? Aqui tem quem é contado. Não dá pra gente colocar entre esses dois personagens tempos diferentes. Entre o contador e o que é contado, também, porque se o narrador contar na primeira pessoa, aqui a gente vai ter que entrar em flashback, vai ter que fazer outra estrutura. Mais ou menos isso. Aí entra em aprofundamentos. Manu quer fazer uma pergunta. Abre o microfone, Manu. Pode fazer a pergunta. Tá me escutando? Sim. Bom, boa tarde a todos. É o seguinte, teve uma hora que você estava falando que a Chapeuzinho, ela falou, né, no diálogo, e aí você não colocou assim, ela pensou, você não quis colocar, você preferiu colocar uma ação. Você colocou que ela coçou o queixo, certo? É melhor a gente colocar uma ação do que a gente falar, ela pensou, ela indagou, uma coisa assim. Porque às vezes eu fico tentando pesquisar algum verbo para não ficar repetindo vários, então eu prefiro colocar uma ação do que eu colocar isso. De preferência, porque ela disse ou ela pensou é quase como se você colocasse uma pontuação. Você coloca um ponto de interrogação, ele indica que é uma pergunta. E aí, na sequência, a gente tem que falar. Chapeuzinho perguntou, Chapeuzinho indagou, Chapeuzinho falou, Chapeuzinho levantou os braços quando terminou de falar. Sabe? Então, se a gente colocar uma ação, a gente está indicando que aquele personagem está falando. Então, se você coloca ele agindo antes, na sequência você joga a fala com o travessão, dá a entender que quem se mexeu falou. É ele que está falando. E aí, no fim, você não precisa colocar fulano falou, ciclano pensou. Entretanto, se não tiver outro jeito, você tem que colocar, porque o importante é indicar o que foi feito ao leitor. A gente procura, ao máximo, tirar isso e colocar uma ação externa. Porque se pudéssemos, né, mostrar isso de outra forma, o disse, falou, indagou, porque... que barulhão, espero que não entre tudo. Entrou, né? Deixa eu soltar. Que coisa. O disse, falou, é só para indicar quem está falando. Então, se você colocar uma ação, já indica. Se tiver travessão, a fala, travessão e na frente, já está mostrando que aquela pessoa que está se movendo na frente é ela. Se tiver chapeuzinho, cruzou os braços, ponto. Linha de baixo, travessão, se for outra pessoa que falou, eu vou ter que dizer, ora, tracinho, falou o lobo. Se eu não colocar nada, foi ela. Fica subentendido. Seria isso. Entraria mais ou menos naquela questão do não mostre, não fale, assim. Mostre ao invés de contar, sabe? Camila levantou o braço. Camila levantou o braço, né? Mostrar e contar. Tá ótimo. Obrigada. Eu mostro nada, Manu, só para fechar, eu mostro quando eu coloco uma ação externa,
quando eu coloco as coisas para serem vistas pelo leitor, e eu conto quando eu coloco as coisas para serem lidas ou ouvidas, né? São coisas que não são mostradas. Quando a Rosana, no texto da... Foi a Rosana aqui? Não, acho que foi antes. Agora já misturei quem que fez. A Rosana fez agora. Ou a Rosana fez outro. Pode ser, gente. Vou voltar aqui e ver se eu acho. Não, é esse mesmo, é da Rosana. Esse mesmo. Mostrar a versão, aqui ó, tô com minha tela compartilhada, tá mostrado. Contar, tá meio mostrado, meio contado. Ela respondeu que era conhecida. É quase um off, é quase um, não tá outra versão. É aprofundamento, gente, eu não vou entrar, se a gente tivesse mais 10 encontros, mesmo que não fosse o tema, eu falaria o que eu acho que poderia ajudar a clarear um pouco mais. Só que para eu fazer isso, eu vou ter que dar mais informações e dar um outro grau de aprofundamento de edição, e vai acabar confundindo vocês. É por aí, tá? Manu, mostrar e contar, você entende mais um pouco, mostrar e contar fica assim por alto, para quem está no básico agora. A Rosana está perguntando, está dizendo, entendi, você está usando a estrutura clássica, isso. Isso, estou usando, estou narrando de forma que a narratologia manda, de forma que a narrativa clássica manda. Narrativa moderna pode ser sinônimo de sem pé nem cabeça. Pode, por que pode ser sinônimo? Estou falando pode ser, porque sem pé nem cabeça parece que é uma coisa que não comunica nada. Não. Talvez o objetivo daquele autor seja deixar com buracos, seja deixar uma voz sobre a outra. Já é um trabalho dramático mais moderno, mas se aproximando de como se fosse um espetáculo de teatro em que as vozes entram juntas, o ator que faz o personagem muda. Troca-se de jaqueta. Cada hora é um ator que está fazendo aquele personagem, a gente sabe pela jaqueta, ou pelo chapéu, que é o mesmo. Sabe, são formas mais modernas de teatro. A gente poderia ter um vídeo e um áudio e o ator falando. Coisas modernas. Na estrutura clássica é o que o storytelling vai se fixar, se atentar. Por quê? Porque as informações vão vir mais mastigadas. Elas vão ser dadas em uma ordem de entendimento para o leitor, buscando que ele não pare e fale, não, pera. Não sei se já aconteceu com vocês, lendo algum texto. Tem um diálogo. Dá 5 linhas, você não sabe mais quem estava falando o quê. É por isso que a gente põe na ordem e indica. Talvez o objetivo seja juntar isso tudo. O que pode acontecer com uma narrativa assim é o seu leitor parar, voltar para ler ou resolver ler depois porque ele não está entendendo. Se esse for o seu objetivo, pode ser moderno. O Dimas está falando que é outra proposta de curso, microestrutura. É aprofundamento, porque não tem como a gente fazer qualquer outro curso de storytelling sem a pessoa saber desse básico. Qualquer outro tem que saber disso, tá bom? É isso nos comentários. Vou em frente então, tá bom, gente? Deixa eu ver. Perceber. Eu tinha terminado a cena, certo? Vou em frente. Aqui eu tava aqui, que eu não consegui marcar em rosa. A gente vai, tá? Lobo correu rumo à casa da avó. Vamos mais um pouquinho. Cena 4. Ponto de vista do lobo. Certo? O lobo deu um passo à frente, aproximou-se da menina. Ela olhava para o outro lado e seus pés viravam na direção. Ao certo, olhava para o lado que a mãe indicara. O lobo viu... essa aqui a gente editou, vocês estão vendo que estão em verde e rosa, e sobrou alguma coisinha aqui. O lobo... Aqui, sobrou. O lobo percebeu que Chapeuzinho não estava convencida a ir pelo caminho das flores. Ele, então, começou a se movimentar. Foi para trás de uma árvore, passou pelo meio dos arbustos, para a outra árvore,
para os arbustos, para a árvore. Ia de um lugar para o outro, escondia o corpo atrás dos troncos e rapidamente ia e voltava. Aparecia e desaparecia. Enquanto se movia, falava sem parar. As flores no caminho são tão coloridas e belas. Não quer ver sua avó feliz? Imagine o tamanho do seu sorriso quando ganhar. Oi, bati aqui. Aqui. Imagine o tamanho do seu sorriso quando ganhar doces e flores. O delicioso perfume das flores vai encher a casa. Tenho certeza que ela vai colocar as flores num lindo vaso sobre a mesa, enquanto vocês saboreiam juntas as delícias que você está levando nessa cesta. E esse sol forte! Se for por aqui, as sombras das árvores vão te proteger e com certeza até lá sentirá muita sede. Tem um riacho com água limpa e fresquinha bem ali na frente. Exato, um lobo cheio de lábia, Rosana. O olhar da menina acompanhava o lobo para todos os lados enquanto ouvia, atordoada, tudo o que ele dizia. Sentiu-se um pouco zonza. Pergunta de quem é o ponto de vista do lobo. Xiii! É ótimo esse atordoado e sentir-se zonza, só que estamos no ponto de vista do lobo. Vamos mudar isso aqui. O olhar da menina acompanhava o lobo para todos os lados. Enquanto ele falava, seu rosto parecia. Enquanto ele falava, ela parecia atordoada. Por que ela parecia? Ela parece a alguém. A quem? A quem é o ponto de vista. Afinal de contas, estamos em um ponto de vista. Sempre estamos. O olhar da menina acompanhava o lobo para todos os lados. Enquanto ele falava, ela parecia atordoada com tudo o que ele dizia. Sentiu-se um pouco zonza. Não posso deixar, estou no ponto de vista dele. Apertou a cesta de doces nas mãos. Apertou a cesta de doces nas mãos. Isso é bem pequeno, bem particular. Vamos imaginar que ela está segurando. O apertar é muito interno, é muito pequeno. Se fosse um filme, teríamos que dar um close na mão dela para saber. Sendo assim, estamos no ponto de vista do lobo. Sendo assim, não dá para ver. Teremos que fazer um close. Eu vou colocar que ela trocou a cesta de mãos. Trocou a cesta de doces de mão. 2 As? Achei. Trocou a cesta de doces de mão. Olhou em direção ao sol, espremendo os olhos. Passou a língua nos lábios sedentos. Foi ele. E ao olhar de novo para o lobo, acabou olhando, achando, tá bom, isso aqui a gente pode ter arrumado e juntou tudo, né? Vamos acertar. Com a língua nos lábios sedentos, é o lobo. Ao olhar de novo para o lobo, é ela. Acabou achando que era uma boa ideia seguir seus conselhos. Agradeceu e seguiu adiante, pelo caminho das flores. Vou precisar deitar aqui. Vão acompanhar aqui, deixa eu ver. Trocou a mão, olhou em direção ao sol. Eu vou tirar. Passou a língua nos lábios sedentos, porque isso, ou ela vê ele passando a língua nos lábios, ou ela estaria passando a língua nos próprios lábios. Ele falava, ela parecia atordoada com tudo que ele dizia. Trocou a cesta de doces de mão, olhou em direção ao sol, espremendo os olhos. Ao olhar de novo para o lobo, parou.
e olhou fixo, é para o lobo e para ele, né? Acabou achando que era uma boa ideia. Ele achou que estava prestes a convencê-la. Vou colocar, então, uma frase para ela. Acho uma boa ideia seguir seus conselhos. Vamos ver como ficou. Tirei. O olhar da menina acompanhava o lobo para todos os lados. Quando ele falava, ela parecia atordoada. Vou apontar um ponto final aqui. Enquanto ele falava, ela parecia atordoada com tudo o que ele dizia. Trocou a cesta de doces de mão, olhou em direção ao sol, espremendo os olhos. Ao olhar de novo para o lobo, parou e olhou fixo. Ele achou que estava prestes a convencê-la. Acho uma boa ideia seguir seus conselhos. Ela agradeceu e seguiu adiante, finalmente pelo caminho das flores. Finalmente em rosa, para quem era finalmente? Para o lobo, estamos no ponto de vista dele, tá? Ótimo assim. O lobo parou e ficou olhando o Chapeuzinho se afastar. A saliva escorria de sua boca. Passou a língua dos lábios, podia entrar agora. Mas eu já apaguei, vamos em frente. E aí, mal posso esperar. Estamos em terceira. Eu sei que já teve coisa em primeira, depois eu vou uniformizar em terceira, tá bom, gente? Porque não posso contar em primeira pessoa tendo dois pontos de vistas, a menos que eu criasse uma estrutura que se encaixasse, eu criasse duas estruturas, uma para ela e uma para ele, e aí eu criaria então uma terceira para a narrativa, ok? E de modo a unir os dois livros como se fossem livros diferentes. Assim seria possível narrar em primeira pessoa com pontos de vistas diferentes, separando exatamente qual é o capítulo de um e qual é o capítulo do outro. Vamos lembrar a experiência que a gente teve em observar o Bruxos e Bruxas, que é uma coisa que a gente viu que tem dois pontos de vista. Imaginemos, né, que talvez, se não tivesse a indicação que o autor coloca no começo do capítulo, pudesse ficar um pouco mais complicado para a gente entender quem está falando. Talvez por isso ele tenha optado por colocar o nome da pessoa narradora no capítulo. Vamos em frente. A saliva escorria de sua boca. Vamos ver a pergunta. A Cláudia está perguntando, poderia ser ele viu que ela apertou? Sim, sim. Se estamos no ponto de vista dele, é tudo a forma com que ele viu. Então, ele viu ela apertar os olhos. Sim, poderia ser. A saliva escorria sua boca. Mal posso esperar para saborear essas duas. Vou fazer aqui então um jeitinho, Estamos em terceira pessoa, mas aqui tem uma falinha em primeira. Tem que botar entre aspas, é uma coisa diferente. Tem que indicar que essas aspas ele pensou. Aí eu tenho que colocar. Porque está em primeira pessoa. Mal posso esperar para saborear essas duas, em aspas. Pensou, já posso sentir o gosto da carne madura e farta da velha. Talvez um pouco dura, mas vai matar minha fome. E depois, com muita calma, apreciarei a menina. Um quitute fresco, tenro e doce. Mas preciso me apressar. A sobremesa só deve chegar depois de saboreado o prato principal.
Vou pelo rio, chegarei mais rápido e não deixarei pegadas. E saiu correndo sem fazer barulho algum. Vou em frente. Que tempo temos? 5:05. Tá. Vou em frente aqui, marcando. Toma. O lobo mau, apesar de estar fraco e faminto, correu o mais rápido que pôde para chegar antes na casa da vovó. Ele estava muito feliz por ter enganado a menina e garantir a sua sobremesa também. O seu plano de devorar primeiro a avó e depois a menina era perfeito. Enquanto ele corria, já planejava suas próximas ações. A sua dúvida era escolher qual a melhor estratégia para atacar e devorar a avó. Aqui acho que não tem interrogação, era uma dúvida. Como fazer, né? A sua dúvida era escolher qual a melhor estratégia para atacar e devorar a avó. E claro, que o poupasse de muito esforço também, ele pensou. Ó, eu vou tirar ele pensou porque ali falava, já planejava as suas próximas ações. Manu, é o dentro do que falamos. A gente falou no azul, mas ó, planejava é sinônimo de pensava. Eu acho que vou bater na porta. Aqui ele está falando. Ele está falando consigo mesmo. Vamos tirar? Então, é junto. Não tem travessão, certo? É pensava. Eu acho que vou bater na porta e fingir que sou a sua netinha. Assim, ela me pede para eu entrar. Ela me pede para entrar. Com certeza ela estará distraída com alguns dos seus afazeres. Então, eu me aproximarei. Futuro. Opa! Futuro, né, gente? Aproximarei, eu vou me aproximar. Aproximarei sem chamar a sua atenção. E aí já será tarde demais para ela gritar ou tentar fugir. Mas se ela perceber que não é sua neta, tá aqui também na travessão, ele não está falando com ninguém. Mas, se ela perceber que não é sua neta na porta, ela pode conseguir fugir e buscar a ajuda de alguém. E se for alguém armado? Tá em dilema. Seria muita sorte minha, também não tem travessão. Seria muita sorte minha, não. Seria muita sorte a minha avó, seria muita sorte. Eu vou tirar o minha, só para eu não confundir o cérebro. Seria muita sorte a avó ser tão tola quanto a neta. Ah, é melhor arriscar. Vou aqui. Ah, é melhor arriscar. Vou fingir que sou a Chapeuzinho Vermelho e esperar pela sua reação, mas com muita atenção para não correr nenhum risco. Vamos voltar aqui. Olha que interessante essa. A verdade é que só tem sequela, certo? Tem um movimentozinho, tudo bem. Qual que é essa mesma? 5. Objetivo. O lobo mau se adianta até a casa da avó. Ele se faz passar por Chapeuzinho. Objetivo, devorar a avó. Obstáculo, vovó pode reagir. Desfecho. Lobo desconfia que a avó percebeu. Ah, tá. Porque eu acho que a 6 é no ponto de vista da vovó. É isso mesmo. Tá bom, entendi. O que aconteceu aqui, tá? A estrutura pedia a cena de ação, ou seja, com o objetivo de devorar a avó, com o obstáculo dela poder reagir, ele tinha que já estar dentro da casa, tá? Ele está pensando sobre essas coisas. Então, o que esse autor fez? Construiu todos os elementos da cena em formato de sequela.
tudo bem, não vejo mal nisso. Agora não seja exatamente o que eu tinha pedido, todos os detalhes estão aqui. A única alteração que eu vou fazer, Dora tá falando tchau que vai precisar sair. Tchau, Dora, agradecida. A única coisa que eu vou fazer aqui agora, ó, vocês estão vendo que tem enquanto corria e correu, eu vou simplesmente correu o mais rápido que pôde. Ele estava muito feliz, enganada. Seu panorama. Não vou mudar de lugar, não, tá bom aqui assim. Eu pensei em trocar esse azul de lugar, em fazer alguma outra coisa. O que, se eu fosse editar, se eu fosse a autora, eu fosse editar mais tempo esse texto, eu colocaria mais movimentos dele em azul enquanto ele vai pensando isso. Mas é outra construção. Do jeito que tá muito bacana. Tá muito bacana. Tá inteirinho, pode não estar como cena externa todo, mas tá muito bacana. Tá muito bem resolvido, tá bom? Vou em frente. Cena 6. A gente não tem uma cena 6 ainda. Então, quem não mandou cena, ou. Eu só vi, gente, até ontem, às 2 da tarde, tá? Que eu parei de esperar as cenas para o planejamento, tá bom? Cena 7. Vamos em frente. Ponto de vista do lobo. E com a barriga estofada, o lobo se apressou em vestir as roupas da vovó, inclusive a touca branca. Vou deixar com a barriga estufada. O lobo se apressou em vestir. Eu vou tirar. Já que eu tô editando e a gente tá brincando, eu vou mudar de lugar, tá bom, gente? O lobo se apressou em vestir as roupas da vovó. Ixi, peraí. Peraí. Eu vou tirar. O lobo se apressou em vestir as roupas da vovó, inclusive a touca branca. Com a barriga estufada, ele se deitou na cama da vovó e ficou esperando a Chapeuzinho Vermelho entrar no quarto. Isso aqui é azul. Deitar. Ai, deixando eu marcar. Mas deitar na cama é externo. Isso, marcou! E ficou esperando a Chapeuzinho entrar no quarto. Vestido de vovó, ele pensou, essa Chapeuzinho nem vai perceber que eu sou a vovó e vou engolir ela inteirinha. Ó, vou retirar a redundância. Vimos em cena, foi mostrado vestir as roupas da vovó e ele já tá pensando, tá? Estou esperando. Então eu vou tirar, fica redundante. Vou seguir aqui, tá? Vamos ver se ficou bom. O lobo se apressou em vestir as roupas da vovó, inclusive a touca branca. E com a barriga estufada, ele se deitou na cama e ficou esperando a Chapeuzinho entrar no quarto. Precisa do pensou, porque ele tá falando em primeira pessoa. Pensava. Vou trocar essa Chapeuzinho, tá? Pensava. Eu não quero pensava. Acreditava. Acreditava que ela nem queria perceber que não era a vovó. Então, ele poderia engolir, vamos botar aqui, inteirinha. E deu. Se eu quisesse colocar os pensamentos do lobo em primeira pessoa igual tava, eu tenho que colocar entre aspas, tá bom? Só tirei daqui porque a gente vai fechar
o texto, terceira pessoa sem aspas. Só por isso, tá? O lobo se apressou em vestir as roupas da vovó, inclusive a touca branca. E com a barriga estufada, ele se deitou na cama da vovó e ficou esperando. Vou tirar o da vovó. Se deitou na cama. Deitou na cama e ficou esperando a Chapeuzinho entrar no quarto. Esperando a Chapeuzinho. Não falou que tá no quarto, né? Deixa ele estar no quarto. Acreditava que ela nem iria perceber que não era a vovó. Então ele poderia engoli-la inteirinha. Chapeuzinho chegou na pequena casa e estranhou a porta aberta. Não pode estranhar, porque é interno. Ela abriu devagar e chamou a vovó. Devagar, não pode ter. O lobo, vamos pensar assim, gente, o lobo está no quarto, esperando. O que ele está vendo? Ele não está vendo ela chegar na casa, e não está vendo ela estranhar a porta, só ouviu chamar. Eu vou colocar um aqui. Até que Chapeuzinho chamou, falou, gritou da sala. Ok? Até que Chapeuzinho gritou da sala: Vovó, onde você está? Eu trouxe guloseimas deliciosas e flores que colhi para a sua casa. O lobo respondeu com uma voz rouca. E achando que ela poderia desconfiar de que ele não fosse a vovó, resolveu afinar. Aqui tá faltando ele responder, né? Tá tudo junto. É isso. Estou aqui. O lobo respondeu com uma voz rouca. E achando que ela poderia desconfiar de que ele não fosse a vovó, resolveu afinar a voz e continuou. Oh, estou aqui, minha netinha, deitada na cama, vem aqui. Chapeuzinho entrou no quarto da vovó. Ah, lembrei que a gente deixou isso aqui para terminar, Elô. Esquecido já disso. Chapeuzinho entrou no quarto da vovó. Quando estranhou o tamanho da vovó sob as cobertas. Viram aqui, gente? Esses parênteses fui eu que coloquei, a gente colocou enquanto a gente estava editando. Então, esse estranhamento não pode acontecer desta forma, porque estamos no ponto de vista do lobo. Então, vamos lá. Eu vou acertar aqui. Então, aqui a gente parou exatamente para acertar com vocês. Chapeuzinho entrou no quarto. Chegando perto da cama, seus olhos arregalaram, ou seja, é algo que o lobo que está na cama, que é o ponto de vista, viu, né? É possível ver os olhos arregalarem. Ela coçou os olhos. Ponto. Ele teve certeza. Isso não é bom o teve, depois a gente arruma. Ele teve certeza. Ele desconfiou. Assim, ele desconfiou que ela estivesse estranhando o tamanho da vovó sob as cobertas. Desconfiado, eu já usei, então eu vou falar com medo de que Chapeuzinho pudesse descobri-lo, pudesse tê-lo descobrido, com medo de que Chapeuzinho tivesse, eu não quero usar tivesse, com medo de que Chapeuzinho, vou deixar, possa tê-lo descoberto, ele, vou jogar para o passado, preparou as patas traseiras para saltar e engolir num único bote a menina. Até que Chapeuzinho resolveu conversar. Adorei. Prepare, ela conversa. Ótimo, vamos em frente. Preparou as patas. Podia. É aqui.
Então, isso aqui é azul, para a gente fechar, já estamos fechando. Isto aqui é verde. Que verde, louca! É rosa! Vamos lá. Caio, tranquilo, pode sair. Beijo, obrigada. Estamos acabando já. Vamos em frente. Ok, gente? Tô fechando aqui, então. Chapeuzinho entrou no quarto da vovó. Chegando perto da cama, seus olhos arregalaram. Ela coçou os olhos. Ele desconfiou que ela estivesse estranhando o tamanho da vovó sob as cobertas. Com medo de que a Chapeuzinho pudesse tê-lo descoberto, ele preparou as patas traseiras para saltar e engolir num único bote a menina, até que a Chapeuzinho resolveu conversar. Maravilha! Oh! Valeu, Caio! Vou seguir em frente e vou para a próxima, tá bom? Cena 8. Cena 8, tá vendo aqui que eu deixei em cinza? Por quê? Porque a Dora fez um montão de cena antes de onde começava a cena dela, que é a 8. 8. Eu vou daqui, tá bom? Quando o Chapeuzinho chegou, ouviu barulhos estranhos dentro da casa. Pegou a chave debaixo do tapete. Um segredo delas. Vou pôr aqui e entrou, é azul. Estranhou porque sabia que a vovó sempre estava à sua espera. Eram frequentes as visitas na casa da vovó. Só que primeiro ela chegou e entrou. Vou fazer um aperfeiçoamento aqui. Não encontrou a vovó na sala. Ou na sala. Deixa na sala. Não encontrou a vovó na sala. Estranhou, porque sabia que a vovó sempre estava à sua espera. Eram frequentes as visitas na casa da vovó. Como a vovó estava deitada, ela foi até a cama. Havia pouca luz, as janelas estavam fechadas. Algo já lhe dizia que alguma coisa não estava muito bem. Espera aí, vamos marcar aqui. Algo já lhe dizia, estamos no rosa. Foi até a... Opa, azul. Como a vovó estava deitada, ela viu, né? Uma percepção, não vou nem marcar nenhum nem outro. Né, pensar nisso melhor. A vovó estava muito estranha. Sua voz e aparência estavam diferentes. Então, Chapeuzinho resolveu lhe fazer perguntas. Ótimo, ali atrás a gente tem o ponto de vista do lobo, com a chegada dela, e aqui a gente tem a chegada dela no ponto de vista dela, estranhando tudo. E essa cena vai entrar então onde a outra parou. Vovó, aqui tem que pôr travessão. Que voz é essa? Ah, minha netinha, peguei sereno à noite e fiquei com dor de garganta, por isso também estou deitada. Por isso também estou deitada. Vovó, seus olhos estão tão grandes. Ora, minha netinha, é para te olhar melhor. E suas orelhas? O que aconteceu? Estão grandes? É uma pergunta? Tão grandes? Acho que é uma afirmação, hein? E suas orelhas? O que aconteceu? Tão grandes? Ah, minha netinha, quando ficamos velhinhas, as orelhas parecem mesmo maior e é bom, porque assim te escuto melhor. Neste momento, então vamos marcar aqui, ó, tudo azul. Neste momento, algo lhe dizia para sair de lá o mais rápido possível. Mas antes, resolveu fazer uma última pergunta. Deixa eu botar aqui 2 pontos. Vovó, por que sua boca está tão grande? Não deu tempo de nada. Chapeuzinho fora devorada como sua vovozinha, de uma só vez. Não deu tempo de nada.
e seguido de fora devorada, foi, certo? Fora. Não deu tempo de nada, aqui se concretiza como nhaque, se concretiza como uma bocada, concretiza como o comer e engolir. Vovó, porque sua boca está tão grande, não deu tempo de nada. Chapeuzinho fora devorada como sua vovozinha de uma só vez. Para mim, esse não deu tempo de nada é do narrador. Vamos em frente. Cena 9, não temos ainda. Cena 10, não temos ainda. Ok? O Edu tá saindo por motivos técnicos, foi ótima aula, que todos tenham um ótimo final de semana. Obrigada, Edu. Tô finalizando também, deixando de compartilhar com vocês, pra gente terminar aqui os nossos 5 minutinhos. Tá, o que a gente fez aqui? A gente fez uma vivência de edição de texto, buscando, primeiro, verificar se as partes que foram pedidas foram colocadas no texto. Segundo, ver esse texto, como é que ele está, de acordo com os pontos de vista. Na primeira fase de edição, o importante é fechar ponto de vista, é fechar palavras repetidas, é ver se tá o interno e o externo, se a percepção não é antes, por exemplo, uma sombra, Chapeuzinho virou-se ao perceber, né? Então primeiro percebeu para depois virar, tá? Isso é o importante dessa primeira edição. No nosso próximo encontro, a gente vai fechar a edição desse texto, tá bom? E vamos passar uma versão final desse texto aí. Quem não fez textos, então, por favor, a gente está sem o 6, o 9 e o 10. Não sei se chegou alguma coisa ainda. Quem quiser fazer texto novo, faz nestas cenas que estão faltando, tá bom? Pra gente fechar o texto. Vou abrir aqui, pergunta. Alguém tem alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. Só o Edu que saiu. Alguém tem alguma pergunta? Zoom? Eu sei que vocês foram perguntando de acordo. Tá. Deixa eu ver aqui. A Sueli, a minha é a 6 e o lobo não comeu a vovó. Não tem problema, me manda a sua 6. Depois eu acerto a junção delas. Sônia manda amanhã. Beleza, Sônia, me manda. Sueli, pode ser assim? Pode, Sueli. Sônia, entendi que não está digitado ainda, manda depois, não tem problema, digita e manda para mim para que eu possa editá-la, tá bom? Ó, fechando aí a nossa jornada, o nosso Zibaldone, a gente fez, então, estamos chegando ao finalmente, no 10 a gente conseguiu, então, no exercício 10, fazer as cenas e editá-las, no primeiro movimento de cena. Na próxima semana, então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um tapa, vou receber os textos de vocês, vou dar um tapa, vou tirar as marcações de onde começa uma cena, onde começa a outra, de quem que é, vou fazer um texto inteiro, e aí a gente vai fechar a edição dele, vou mostrar para vocês os parâmetros pra gente fechar a edição. Ok? Ju, ok? Pode falar. Oi? Oi. Oi. O que falta, então, é a cena do... Cena 6, cena 9 e cena 10. A cena 9 e a cena 10 estão no ponto de vista do caçador. A cena 6 eu não me lembro, tá? A cena 6... Vovó! Caso de dar algumas situações da cena do caçador. Se você não escreveu a sua cena ainda, se você escreveu na aula passada, me manda que você escreveu, tá? Quem não escreveu cena ainda, não mandou e quiser escrever e mandar para entrar no bruto, tá? Para entrar no todo do nosso texto, e for escrever ainda, escreve 6, 9 ou 10, tá? Embora tu tivesse pedido outras, é só pra gente agilizar o andamento. Quem já escreveu, só me manda. Se quiser escrever mais alguma, me manda. Eu vou recortar esse texto e fechar ele, tá bom?
Eu tô correndo aqui, então, para o bate-papo. Será... Vou escrever só como exercício. Dimas falou. Faz sim, Dimas. Faz que é bacana. A Sueli já fez a 6 e vai enviar. A 10 é da Sônia. 9 é do Caio. O Caio não falou nada, então a Sônia já tem também. Escreve 9, quem não tiver cena ainda. E por assim vamos. Beleza, vamos fechar o seguinte, agora já deu então 5h30, vamos fechar uma coisa. Quem quer fazer a edição comigo na quarta-feira à tarde? Vou confirmar então, Sueli, você tinha me pedido às 17. Me disse se a gente pode manter às 17. Quem pode fazer a consultoria comigo? Sueli está confirmando às 17. Já coloca aqui no chat, vamos fazer assim. 17, Sueli. Tá, a Jane, o Dimas está perguntando se a Jane vai fazer a 9. E aí, Jane, Sueli às 17. Dimas, posso de novo? Pode. Que é o mesmo horário? Sônia, cenas 9 e 10. Ai, achei, Dimas, 13, lógico. 13, Dimas. Mais alguém? Nós ficamos aí, ó, temos aí o Dimas, dá 1 às 5, Dimas. Não tem problema, gente, se alguém quiser me mandar depois, tá bom? Quem tá pegando gravado, Dora que já saiu, Caio que já saiu, teve mais gente que já falou tchau, tá bom? Me manda depois, fica no gravado. Eu tenho, então, estes horários agendados já, então a gente tem da 1 às 6, vocês vão me mandando, e eu vou então me encaminhando para o final, vou agradecendo. Que dia, Sônia? Quarta-feira, próxima quarta. A Jane deve ter perdido a conexão, o Dimas está falando. Pode ser. Eu vou agradecendo. Vou deixar, Dimas, deixei a Jane para 13h30, que aí a gente consegue uma conexão entre nós três, pelo menos para falar para ela, 13h30. Ih, Sônia, chegou depois, pode ser 14? Vou deixar a Sônia para as 14. A Sônia não pode ser às 14. Pode ser mais tarde, Sônia? Vão me mandando. Gente, eu vou fechando aqui. Mandem, vamos fazer assim, transfere o chat daqui de horário pro WhatsApp. A Sônia só pode 1 ou 1h30. Manu, vê se consegue o horário e me fala, sem problema. Sônia, eu vou ver, como a Jane não respondeu, Dimas, eu vou deixar a Jane para as 14 e a gente fala com ela, tá bom? E eu vou deixar, já que a Sônia não pode. Para mim pode ser às 14. Ótimo que você tá aí, Jane. 14, Jane. Fechamos então e a Sônia ficou para as 13h30, tá bom? Deixa-me ver. Manu, me fala amanhã, tá bom? O que é bom para você. E é isso, gente. Então, assim, eu vou fechando mais este dia em que chegamos ao fim, vencemos, embora pareça que a gente não vai, mas a gente venceu. Obrigada por compartilhar seu tempo com a gente, por vocês compartilharem as suas histórias, pela humildade de compartilhar os textos e me deixar mexer nesses textos. A gente conversou em particular com alguns de vocês sobre essa humildade e a gentileza de deixar eu mexer nesses textos para servir de exercício e de aula para todo mundo. Vou agradecendo aqui e já pego os tchauz. Deixa eu ver, ó. Sônia tá falando ok, o Dimas falou obrigado, tchau. Arlete, obrigado, Universo Caju. Rosana, obrigada, Camila. Sônia, obrigada. Gente, muito, muito, muito obrigada pela sua presença, pela sua audiência e pela sua paciência. Vocês que estavam com a gente aqui em presença virtual, Ana Slim, Arlete, Cláudia, Dimas, Drica, Elô, Jane, Lucas, Manu, Rosana, Sueli, Sônia, Caio, Dora e mais gente que saiu. Quem tá no Face, tô sem contato com o Face, mas já que já falou que tá no Face, o Will costuma tá no Face. Muito, muito, muito obrigada. Ficamos em contato
pelo WhatsApp e pelo grupo do Facebook. Durante a semana eu jogo a aula pro YouTube, jogo o mais rápido possível. Tá bom? Beijos. Muito, muito obrigada pela presença virtual com a gente. Beijos de todo o universo Caju!